se você está chegando agora, você está vendo a aula número 4. Muito bem, a ideia desse canal é trazer a oportunidade para quem quer iniciar na programação e não sabe por onde começar. E uma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos é que nós devemos, no início, fortalecer a nossa lógica de programação. Esse é o primeiro passo para todos aqueles ou aquelas que querem iniciar na programação. Então eu resolvi colocar aqui em forma de slide porque fica muito mais fácil de visualizar. É bem simples, tá, galera? Não é nada difícil, mas nós vamos começar a escrever expressões, tá, galera? Expressões matemáticas aí dentro da ferramenta visual. Mas olha só que tranquilo. Para isso a gente precisa entender os operadores que são executados na ferramenta visual, que está na nossa IDE. Então nós temos aí operadores e os seus significados. Então nós temos aí adição, subtração, multiplicação e detalhe, nós temos dois tipos de divisão, tá? Uma você nota que tem a barra nesse sentido e a outra nesse. Qual será a hora que você irá usar essa barra ou a outra, tá? Pensa assim, você está escrevendo seu código fonte e você tem lá uma expressão 5 dividido por 2. Nós aqui, eu e você, nós sabemos que o resultado é 2,5, tá? E aí você precisa expressar esse resultado quebrado lá. Você quer que apareça isso na sua programação, tá? 2,5. Você vai usar então esse operador, tá? O operador divisão. Então toda vez que eu falar ou você escutar aqui, né, eu falando use o operador divisão, você sabe que é a barra nesse sentido aqui, ok? Agora você quer usar somente o resultado inteiro, que no caso é o 2 e não 2,5, você pode escrever lá 5 dividido por 2, mas você vai usar a barra nesse sentido aqui, ou seja, você vai usar o operador divisão inteira. Fácil, né? Deu para entender tranquilo. Nós temos também este símbolo de porcentagem ou mod, né? Você pode escrever mod ou símbolo de porcentagem, que significa resto da divisão e só é aplicado em números inteiros. Calma, eu já vou explicar mais sobre isso. Temos também a potenciação, tá? Que só é aplicado para números reais. Muito bem, sabendo disso aqui, você precisa entender sobre precedência. Tá? O que é a precedência? Precedência significa o que vamos executar primeiro em uma expressão aritmética, ou seja, qual vamos dar prioridade para se executar uma expressão, tá? Então nós temos aqui, mas não se preocupe, vai ficar mais claro que eu vou dar exemplos de expressões aqui e aí vocês vão entender melhor sobre a precedência. Beleza, em primeiro lugar nós temos a potenciação. Toda vez que a gente tiver uma precedência em uma expressão, nós vamos executar primeiro potenciação. Em segundo lugar, nós vamos executar a multiplicação, depois a divisão, depois a divisão inteira e depois o resto da divisão. E você já vai saber o que é daqui a pouco. Em terceiro lugar, nós vamos fazer a adição e a subtração. Para ficar mais claro aí, uns exemplos, tá, de expressões aritméticas. Nós temos aqui 2 vezes 6 dividido por 3. Neste caso, qual vamos executar primeiro? Vamos executar a multiplicação. Então nós fazemos 2 vezes 6 e divide por 3, resultado 4. Aí você me pergunta, Diego, aqui nessa expressão nós temos precedência? Temos sim, só que nós temos uma precedência da mesma linha. Lembra que em segundo lugar nós temos aqui a multiplicação, a divisão inteira e o mod? Pois bem, quando nós temos uma precedência que está em tudo na mesma linha, nós vamos executar da esquerda para a direita. Olha aqui na segunda linha. Nós temos outra precedência, nós temos adição e multiplicação. Qual nós vamos executar primeiro? Voltando na tabelinha, nós temos aqui a multiplicação, que está em segundo lugar, e a subtração e a adição está em terceiro lugar. Então nós vamos executar primeiro a multiplicação. Então nós fazemos 2 vezes 4, que dá 8, mais 3, 11. Então quer dizer que nunca a adição vai ter que resolver primeiro? Sim, nós temos esse caso, que é o caso aqui de baixo. Por exemplo, nós temos aqui a mesma expressão, porém com parênteses. Toda vez que você tiver o parênteses, será resolvido primeiro o que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está fora. Nesse caso você resolve aqui, que dá 5, e multiplica por 4, resultado 20. Nós temos o símbolo de multiplicação e de potenciação. Voltando lá, potenciação vem em primeiro lugar. 3 elevado a 4 significa que é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, 3 elevado a 4 é 81, aí você faz multiplicado por 2, que dá 162. Na linha de baixo, nós vamos resolver, logicamente, quem está dentro do parênteses, certo? Então nós sabemos que nós temos aqui 3 mais 2, 5. E agora, qual a gente resolve primeiro? Nós temos aqui uma precedência
sequência na mesma linha, tá? Multiplicação vem primeiro que a divisão, mas a gente sempre vai fazer primeiro da esquerda para a direita. Nós vamos pegar 60, dividir por 5 e multiplicar por 4. E o resultado vai dar 48. Já no exemplo de baixo, muda a situação, pois temos agora dois parênteses. Vamos resolver primeiro o que está dentro, depois o que está fora. Nesse caso, nós vamos fazer 3 mais 2, 5. Ainda temos um parênteses, então a gente vai resolver o que está aqui dentro primeiro. 5 vezes 4 e dividir por 60. Resultado 3. Galera, muito simples, né? Agora eu vou explicar o que é o mod, né? Ou o símbolo da porcentagem. Lembrando que não tem nada a ver com porcentagem, tá? O mod é o resto da divisão. E o que isso significa? Digamos que na hora de escrever o código-fonte nós temos que fazer 14 mod 3. O resultado disso será 2. Por que 2? Porque é o resto da divisão, tá? Não é o que está ali embaixo da chave. Então, ilustrando aqui para vocês entenderem, numa conta feita assim à mão, nós teríamos 14, né? E o 3 na chave. O número que vai embaixo da chave é o 4, pois 3 vezes 4, 12. Se nós pegarmos aí 14 menos 12, sobra 2. Pois bem, esse 2 é o resto da divisão. Então, quando você precisar usar o resto da divisão, você usa o símbolo mod. Bom, galera, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito fácil, não foi difícil. Caso você tenha uma ideia melhor de explicar isso, pode deixar aí nos comentários, se inscreve no canal. Também vou deixar um link aí para aqueles que aí estão cursando, tá, na faculdade e precisa de aula curricular, né, de horas extras aí. Sem falar também que é um excelente curso, custo-benefício, tem certificado. Então dá uma olhadinha lá e veja, você não vai se arrepender. Eu conto com vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.